E aí, amigos, tudo bem? Primeiro vídeo da semana, escolhemos a dedo a ação que vamos compartilhar análise gráfica e técnica nesta segunda-feira, PRIO 3, as ações de PetroRio S.A. Fica conosco até o final desse vídeo, vamos compartilhar inclusive estratégias, tanto de ponta comprada quanto de ponta vendida, e pedimos, é claro, para que vocês se inscrevam no canal Milhão e ativem o sininho de notificações. Todo dia tem vídeo novo por aqui. Muita calma nessa hora, a hora de analisar PRIO 3, hein? No último dia 4 de julho, para quem lembra, nós subimos vídeo e compartilhamos naquela ocasião uma possibilidade de compra nas ações de PetroRio S.A. que não se efetivou, e a gente fez o que indicamos naquele vídeo lá, hein? Abandonamos a estratégia que não foi startada, não é? Só que essa ação tem chamado muita a nossa atenção porque nos últimos 7 dias já valoriza 13,8% e muita gente já começa a perguntar se vale a pena entrar, comprar PRIO 3 nesse final do mês de julho de 2022. Vamos para o vídeo então, que a gente vai compartilhar então o nosso melhor entendimento de análise gráfica e técnica e mais estratégia para PRIO 3. Bora lá, meus amigos, falar de PetroRio S.A. e suas ações PRIO 3, que hoje chamou bastante atenção no início dessa semana. Durante o dia, a ação PRIO 3 era a que mais valorizava dentre as ações listadas no índice Ibovespa. No finalzinho do pregão, Petrobras, PETR3 e PETR4 ultrapassaram PRIO 3, hein? Você tem essas ações em carteira ou pensa em comprá-las? Curte Swing Trade? Fica conosco então até o final do vídeo, que a gente vai direto e reto então para análise gráfica e análise técnica das ações PRIO 3. Investimentos de curto e médio prazo é com o canal Milhão, hein? A gente vai inclusive compartilhar aqui a nossa visão de estratégia para ponta comprada ou mesmo ponta vendida em PRIO 3, hein? Antes de ir para PRIO 3, para as ações de PetroRio, a gente está aqui com o petróleo Brent na tela, o futuro do petróleo Brent. Na tela do site investing.com, candles diários também, tá? Não me anima, hein? Petróleo Brent sendo negociado num canal de baixa, hein? Então, hoje teve um candle positivo, né? Tem um gapzinho aqui para ser coberto, mas fato que me chama a atenção é que o petróleo está caindo no curto prazo e nós montamos estratégias justamente no curto prazo, não é? Então, isso aqui é legal a gente dar uma olhadinha no segmento de atuação de PetroRio, como que ele está, se ele está aquecendo ou desaquecendo. Até que me provem o contrário, no curto prazo está desaquecendo, né? Só vai começar a aquecer, na minha opinião, quando romper essa LTB aqui. Caso contrário, é canal terciário de queda, ok? E agora, meus amigos, vamos dar uma olhadinha aqui. Não se assustem com tantos traçados, tá? Mas é necessário porque a gente está perseguindo PRIO 3 desde aquela análise do dia 4 de julho, né? Que não disparou a nossa compra na época, né? A gente ficou de fora, tal qual a recomendação daquele vídeo, mas agora a gente tá olhando novamente para PetroRio, tá? O que a gente pode pensar aqui no curto prazo, tá? Curto prazo, na minha opinião, tá formando um padrão gráfico muito interessante e raro, hein? Fundo triplo, um padrão muito poderoso, diga-se de passagem, né? Fundo triplo, bom, fundo triplo já me dá uma figura que é um retângulo, coisa que eu não tinha naquela última análise do dia 4 de julho, né? Tava por aqui mais ou menos, a gente disse que a gente só compraria PRIO 3 naquela ocasião acima de 23,55, né, que é justamente o preço mais ou menos que está a cotação atual no mês de julho, né? 25 de julho fechou a 23,61, mas muita água rolou embaixo dessa ponte e a gente está montando outra estratégia aqui, né? Primeira coisa que me chama a atenção, então, que me chamou a atenção é esse padrão de fundo triplo, né, que é um padrão altista, né? Quando rompido aqui, é claro, a linha superior do retângulo e confirmado por pivô de rompimento. Então aqui a gente pode sim ventilar algumas hipóteses de estratégia para ponta comprada primeiramente e depois um cenário de ponta vendida, tá? Primeiro a gente vai no cenário positivista, o cenário de PRIO 3 na ponta comprada, tá? O que a gente percebe? Teve pivô de rompimento do retângulo? Não, não teve.
Teve formação do retângulo? Sim, porque tenho 3 toques na linha inferior, tenho 2 toques na linha superior, tenho então um retângulo formado, tá? Beleza. Confirmado por pivô? Não. O candle de hoje fechou em cima da segurança, então eu aguardaria, tá? Muita gente entrou? Não sei. Muita gente utiliza aí rompimento da última máxima para entrada, né? A última máxima, de fato, foi 23,55, né? Papel fechou a 23,62, 7 centavos acima, disparou aí muita estratégia de compra, claro que sim, né? A gente vai ver depois a análise técnica, os indicadores. Então, na hipótese aí de você ter entrado, o teu alvo técnico número 1, seu preço-alvo número 1, na minha opinião, é 24,60, tá? Aqui tem 4,1% de lucro na mesa para quem entrou, tá? Agora, quem for mais conservador, na hipótese aí de adotar um conservadorismo maior, inclusive aí lembrando da análise do petróleo Brent, né, do futuro petróleo Brent, né? A gente pode pensar assim nesse viés terciário de alta, né? Um rompimento do retângulo, a gente pode pensar em uma entrada acima de 24,60, né? Um start aí em 24,60. Aí eu tenho alguns cenários para vocês. Se a gente carregar até 25,70 mais ou menos, tá? Que é um preço-alvo interessante, diz respeito aqui, ó, a preço de abertura e fechamento recente, tá? É bom lembrar isso. A gente tem na mesa daí, nessa hipótese, 4,5%. Legal, hein? Se a gente for nesse movimento de alta aqui que a gente está esperando até 26,50, nós temos 7,7%. Se a gente for até o preço-alvo de 27,60, 12,2%. Se nós formos no preço-alvo de 29,04, é 17,9%. E aí temos um preço lá em cima em 29,95 que diz respeito a uma resistência de 2017. Então a gente tem que ver aí o que nos é interessante para o nosso perfil pessoal aí de investimento, né? Por isso que eu gosto de colocar aqui muitas hipóteses para vocês. O cara que ele é mais atrevido, que ele é mais arrojado, ele já está entrando agora, a partir de amanhã, tá? Porque tá num canal terciário de alta. O cara que é mais conservador, ele vai entrar acima de 24,60, tá? E aí você tem esses cenários aqui de valorização na hipótese de continuidade de tendência de alta. Eu percebi que tem algumas corretoras indicando compra em Prio 3, né? Então a gente montou estratégia. Aliás, era o mínimo que a gente podia fazer, né? Fazer a nossa lição de casa, que é o que a gente tem feito. Claro que indicando sempre stop loss, trabalhe sempre com stop loss, porque estamos em swing trade, é ambiente de cuidado, principalmente em 2022, que é um ano volátil, um ano atípico, não é? Ano de eleição, ano de um monte de evento aí, a gente não pode operar sem stop loss. Aí você vai escolher o seu, é claro, em função do seu preço-alvo, não é? Se você vai lá para 12% no preço-alvo, por exemplo, de 27,6%, que mal tem você colocar aqui um stop loss, por exemplo, 1/3 desse valor, 4%, 4,5% aí nessa hipótese, hein? Tudo depende do teu preço-alvo em Prio 3 que você vai escolher. Bom, meus amigos, essa aqui é a estratégia gráfica, então, na ponta comprada e na ponta vendida, hein? Para a gente operar em ponta vendida, eu lembro para vocês uma coisa, tá? O retângulo ele tem 14,7% de amplitude. Beleza? Ele vai de 20,47 até 23,47, então aqui dentro tem R$3 de lucro, não é? Como que a gente operaria em ponta vendida? Bom, a gente utilizaria esse indicador aqui que é o estocástico de 14 períodos. E por que eu utilizaria o estocástico de 14 períodos na hipótese de operar vendido a descoberto em PetroRio SA nas ações Prio 3 neste mês de julho de 2022? Será que vale a pena? Na minha opinião, vale a pena sim utilizar o estocástico de 14 períodos ao invés do IFR de 14 períodos. Por quê? IFR está na porção neutra apontado para cima. Não nos ajuda num sinal de venda a descoberto, tá? Por outro lado, se a gente for analisar aqui o momento gráfico do estocástico de 14, quando ele mandou sinal de venda a descoberto, que foi aqui, ó, bem aqui no dia 1º de junho,
Olha a descida que a ação fez desde o dia 1º de junho e quem comprou, comprou aqui no dia 29, mais ou menos por aqui, 27, 29, tá? Ou seja, faturou muito na ponta vendida a descoberto. Então vale a pena sim operar vendido a descoberto pelo sinal técnico do estocástico, na minha opinião. Ele validou aqui atrás recentemente, então, um sinal técnico de venda a descoberto. Bom, ele não está atualmente na porção de sobrecompra. A gente tem que esperar essa linha vermelha aqui voltar de cima para baixo, romper de cima para baixo o limite de 80 para a gente entrar vendido a descoberto nela. Somente isso? Não somente isso, não é? A gente esperaria de repente aqui um padrão de reversão de tendência para o preço descer para cá. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um enforcado, pode ser uma estrela cadente, pode ser um bebê abandonado, pode ser uma estrela da tarde, uma estrela da noite, contanto que haja esse padrão de reversão de movimento. Se você não entende tudo que eu falei, vale sempre lembrar que no mês de agosto nós estamos retornando com o curso de análise gráfica e técnica do canal Milhão. Não perde esse curso, vai ser no início do mês de agosto. Na oportunidade eu vou te convidar a fazer o seu convite oficial assim que a gente decidir a data, tá? Possivelmente vai ser no dia 11 de agosto a turma do curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. Enquanto você não tem essa teoria na sua cabeça, vale então você ficar esperto, dar uma pesquisada a respeito desses padrões gráficos que eu falei para vocês, tá? Então a gente montou aqui, atingimos o nosso objetivo, né? Claro que eu vou falar o preço-alvo para você dessa expectativa de venda a descoberto, claro que vai ser aqui R$ 20,47. A expectativa de lucro daí seria 14,7%. Então, para fechar o vídeo, vale ressaltar o seguinte: estamos no aguardo da confirmação aí do fundo triplo, né? Que se formou aqui um padrão muito forte, mas que não foi confirmado até agora. Se não tiver confirmação, né? A gente vai operar vendida a descoberto, porque, ó, volume caindo, hein, galera? Se a gente for pegar o volume aí nos últimos 5 dias, volume caindo e preço subindo é um tanto quanto estranho, tá? Por isso que eu gosto de operar confirmação de figura gráfica e não somente expectativa, como estou vendo na tela agora. Nossa lição de casa a gente fez então, mandamos aí para vocês estratégia na ponta comprada e estratégia na ponta vendida. Agora eu quero ouvir você, né? Se você ficou até agora, põe aí nos comentários se você tem Prio 3 em carteira, se você opera na ponta comprada, na ponta vendida. Qual é a sua com Prio 3? Por que você tá nesse vídeo aqui, hein? Tô doido para saber. Um abraço, boa sorte. Se ficou até agora, compartilhe o conteúdo do canal Milhão, que ajuda bastante o crescimento do nosso canal, e boa sorte para você, independente da ponta que você escolha. Abraço, tchau!